Então, turma, nós temos o texto da página 67 e é um relato. Quando ser mãe vira obsessão. A notícia de que Adriana Ilesco, romena de 66 anos, tornou-se a mulher mais idosa a dar à luz, reaviva a discussão sobre os limites técnicos e étnicos da reprodução assistida. Com o envelhecimento, a circulação sanguínea no útero e suas fibras musculares ficam prejudicadas, o que aumenta o risco de danos ao feto. No caso de Adriana, um dos bebês morreu no útero e o parto precisou ser antecipado. A pequena Elisa Maria nasceu 6 semanas antes do prazo. Se sobreviver, sua convivência com a mãe será curta devido à idade avançada de Adriana. Não vejo explicação social ou emocional para uma mulher querer engravidar nessa idade, diz Edson Borges Júnior da clínica Fertility em São Paulo. O que vocês perceberam aqui é que é um relato. Esse relato ele é jornalístico, ele não é um relato pessoal. Aqui nós temos uma preocupação com a descrição objetiva dos fatos, sem o narrador participar, certo? Tem uma problemática aqui de forma objetiva, sem o narrador participar. Já o texto seguinte, o texto da página 68, o quintal de casa, vocês vão perceber nesse texto que o narrador ele narra essa história de forma pessoal. Ele relata as experiências dele, né, situações que ele vivenciou de forma pessoal, em primeira pessoa. E percebemos também que a linguagem que foi utilizada nesse segundo texto, quintal de casa, é uma linguagem formal, que obedece, né, à norma padrão culta da língua. Não é isso? Nesse texto vocês vão perceber que o relato ocorreu na infância, né, da narradora personagem, a Volney Ribeiro. E aí vocês também vão perceber durante a leitura que no início a narradora ela fica descrevendo o lugar no qual ela brincava com a amiga. E aí ela apresenta algumas características desse ambiente, certo? Também tem aí um fato inusitado que foi até destacado, né, em um dos parágrafos, que é o garoto Fernandinho, ele segurava um gato pelo pescoço e o apertava demais. E aí, em virtude disso, o gatinho miava desesperadamente. Né? E as meninas, né, diante, né, tiveram uma reação do que elas presenciaram naquele momento. Elas reagiram, baixaram a cabeça, começaram a pensar no que poderiam fazer para aliviar o sofrimento do filhotinho, né, do gato. E tem aí também nesse texto, né, que a mãe do Fernandinho ela descobriu a façanha dos meninos, né, e aí ela reagiu segurando o braço, né, da nossa narradora, da nossa narradora personagem, e aí ela fala que vai contar tudo para a mãe das garotas, tá? E também outra coisa que eu quero destacar desse texto é a questão do uso, né, do uso bem evidente, né, de uma exposição oral assim clara, né, de algo que aconteceu com o próprio narrador. A questão dos verbos, né, o narrador aí é protagonista, né, ele é o mais importante. E os verbos aí também nós vamos perceber que eles são empregados, né, no geral, nos dois tempos, o pretérito perfeito, que é o passado, e o presente do indicativo. Isso nós até percebemos aí em vários trechos. Olha um exemplo de pretérito, né? Comecei a andar, fiquei na calçada, começou a roncar, era um pouco escuro. Essas presenças dos verbos nesses tempos verbais é bastante evidente. E deixar também evidenciado para vocês que na opinião, né, a narradora ela só queria ter ficado brincando com as panelinhas e os seus bolos de barro, né, porque ter causado, né, causou um transtorno ao Fernandinho, a amiga dela, até mesmo ao gatinho. Então é um texto que vocês vão fazer uma leitura,
detalhadamente, né? Eu aqui fiz apenas um estudo, um comentário geral para auxiliar vocês